Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor, porque ela nos traz ensinamento e tem todo o alimento que nós precisamos para ter uma vida equilibrada. E o devocional de hoje está baseado no livro de Salmos, no capítulo 12, que tem apenas 8 versículos, e fala sobre a falsidade e fala que o Senhor é o nosso auxílio. Nós sabemos que o Senhor auxilia em todas as circunstâncias. Sabemos que o Senhor está conosco e não desampara os seus filhos. E aqui Davi escreve ao mestre de canto, ao cantor mor, para instrumento de 8 cordas, provavelmente para uma apresentação pública. E diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, dessa geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então, meus irmãos, aqui nós percebemos que existe alguém que está fazendo mal ao povo de Deus, né? E a gente percebe que hoje em dia as pessoas elas querem sempre se dar bem. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós notamos que isso não vem de hoje, né? É uma coisa bem antiga, em que muitos querem se dar bem a qualquer preço, né? E se acham dotados de um bom papo, dotados de lábia, né? Sabem argumentar, sabem negociar e muitas das vezes conseguem atrair pessoas para o seu grupo, para a sua panela, né, como se fala, e conseguem fazer com que os seus objetivos se concretizem, né, através de pessoas. E aqui Davi socorre ao Senhor. Ele diz, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Esses que não são piedosos não vêm de Cristo, são os ímpios. São aqueles que só pensam em si, pessoas gananciosas, que não são fiéis aos princípios da Bíblia, ao princípio de Deus. São homens que só pensam no seu sucesso acima de qualquer pessoa, né? Eles pagam o preço que for possível para se dar bem. Usam da falsidade, né? Para se passar por um bom moço, né? Se passar por uma boa pessoa. Usam as suas palavras, né? Como ele diz aqui, falam com lábios bajuladores, né? Aquela conversa mansa, aquela conversa que faz todo mundo se ludibriar, né? Então, mas isso aqui são os ímpios, né? Isso aqui não deve ser um exemplo para o Filho de Deus. E Davi aqui é sincero, diz assim, corte, Senhor, todos os lábios bajuladores. Senhor, corte todos esses que têm intenções no coração que não vêm de ti, né? Que são soberbos, que se exaltam, que acham que estão acima de qualquer pessoa, né? Aquela pessoa que diz, não, deixa comigo que eu resolvo, eu sei o que falar, como proceder. E no 4 diz assim, com a língua prevaleceremos, né? Então ele acha que por ele ter uma boa colocação, palavras bonitas, ele vai conseguir resolver tudo na conversa. E pergunta assim, quem é Senhor sobre nós? Então ele confia na sua própria força. É totalmente contrário daquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos confiar
em Deus, que devemos entregar a nossa vida a Ele para que Ele possa dar a resposta necessária. E no 6, depois de toda essa declaração do que estava acontecendo ali ao redor, no derredor da vida de Davi, o sofrimento que ele via, as pessoas se dando bem em cima das outras, oprimindo outras pessoas, ele fala: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada. Então nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre, ter palavras puras, palavras sinceras, não palavras de esperteza, não palavras de ludibriar os outros, né? Seja no negócio, seja numa conversa sobre algo da igreja, algo familiar, que nós venhamos ser sinceros, não querendo prejudicar ninguém. E diz assim: Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrará para sempre. Então, se nós estamos sendo cercados, né, temos nos sentido oprimido, usemos essas palavras de Davi, vamos confiar em Deus, pois Ele é o nosso auxílio contra a falsidade. Hoje a gente vê que existe muita falsidade, né? As pessoas dão tapinha na costa, mas por trás estão falando mal, né? Mas pela frente exaltam, colocam a pessoa lá em cima, dizem que você é bom, que você é legal, que você é um bom administrador, que você é um bom pai, que você é um bom estudante, um bom vizinho, mas por trás dizem coisas horríveis, né? E muitas das vezes isso nos machuca, né? Porque Davi dizia: socorro! Muitas das vezes nós clamamos porque isso nos incomoda. Mas nós devemos confiar no poder que vem do alto, porque é o Senhor que nos dá o livramento, né? Devemos confiar na palavra do Senhor e suportar toda a investida de Satanás usando pessoas. E o Senhor diz que nós devemos olhar para o alto, olhar para aquele que trará o socorro para todos nós. E no 8, para finalizar, diz assim: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, né? Então, no meio dos ímpios, no meio daqueles que se exaltam, daqueles que são espertos, aquele que fala com mais autoridade, de palavras que convencem os outros, esse se dá bem, né? Mas que nós venhamos a confiar, né? Porque no 7 diz assim: sim, Senhor, Tu nos guardarás. Venhamos confiar que nós estamos debaixo das asas do Senhor, que o Senhor está protegendo com a sua mão santa, que o Senhor nos dá a força necessária para nós combatermos a falsidade, os lábios bajuladores, né? O coração fingido, a língua que fala soberbamente, porque o Senhor é conosco. Então, que nós não devemos esquecer, continuemos firmes, sabendo que o nosso auxílio vem do Mestre, que tem resposta para tudo. Amém.